coração durante esses dias e durante esse período que estamos ainda nos adaptando ainda aos momentos que estamos vivendo. Então, mais uma vez, nós estamos trazendo a palavra, uma palavra de conforto, de carinho, uma palavra que venha nos animar e nos dar coragem para vencermos esses obstáculos e essas dificuldades que vamos vencendo e vivenciando a cada dia, coisas que são inesperadas sobre as nossas vidas, coisas que nós não imaginávamos que iríamos viver, então continuamos a viver ainda. Ontem nós achávamos que íamos conseguir começar a realizar os cultos no templo, mas não saiu ainda a lei que a gente possa voltar a cultuar, nem com o mínimo de pessoas. Então, a gente continua ainda transmitindo online, e vamos continuar depois dessa pandemia, a gente vai continuar ainda transmitindo as mensagens online e abençoando a vida das pessoas, aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, aqueles que, por um motivo ou outro, não podem congregar, não podem estar conosco nos dias que nos reunimos, mas são momentos que a gente vai aprendendo e a gente pode vivenciar de uma maneira diferente. E eu quero, nessa tarde, trazer a palavra em cima de Isaías. Ontem eu também falei de Isaías, mas hoje eu quero voltar a falar de Isaías, mas agora, lá no capítulo 43, a partir do versículo 16, diz assim: assim diz o Senhor que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, e que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força. E eles jazem ali e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como um pavio. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ele está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e os rios nos lugares áridos. Até aqui, queridos. E eu quero ficar focado mais em cima desse novo que Deus está falando aqui de Isaías. Ele diz: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas antigas, eis que faço uma coisa nova. E é sobre esse novo que a gente precisa meditar, nós precisamos confiar no Senhor. Então, muitas pessoas pensam que Deus ele parou de se movimentar ou parou de agir no meio das pessoas porque eu aceitei Jesus e Deus é o suficiente. Não, Deus continua fazendo os mesmos milagres, Deus continua se manifestando da mesma forma, né? Então, as pessoas pensam que Deus ele parou de se movimentar no meio das pessoas, no meio do ser humano, ele pensa que Deus parou de se mover e há muito tempo atrás. Só que isso não é verdade. Deus continua ainda manifestando na vida do ser humano e nas nossas vidas, no nosso meio, Deus ainda continua. E quando nós olhamos esse texto de Isaías 43, a partir do versículo 16, ele fala que Deus está fazendo coisas novas, ou seja, a cada dia a gente pode experimentar essas coisas novas que Deus faz na nossa vida. E é porque, às vezes, as pessoas não prestam atenção nas coisas que Deus tem feito, elas não estão voltadas a dar atenção àquilo que Deus está preparando, àquilo que Deus está fazendo. Por isso que Deus diz, olha, lá no versículo 19, ele diz: eis que uma coisa nova eu faço. Ou seja, Deus não só preparando, mas ele fazendo coisas novas para o ser humano, abençoando a vida do ser humano, preparando um caminho novo, preparando algo novo para a vida dele que ele não vivenciou ainda. Essas são as coisas novas que Deus vai fazendo. Porque, às vezes, assim, as pessoas têm a tendência de ficar focado só nas coisas do passado, porque eu era assim, eu era assado, eu fazia isso e eu tinha condição de fazer isso, porque eu conseguia viver dessa forma, hoje eu vivi dessa forma. Não, queridos, que Deus está mostrando para nós, aqui de Isaías, ele diz: olha, eu estou fazendo uma coisa nova, não fique se lembrando das coisas do passado. As coisas do passado são para que a gente cresça
e amadureça, e não repita as mesmas coisas, mas vai evoluindo a cada dia na nossa vida. Então, nós fomos criados para evoluir, para prosperar, para crescer em todas as áreas que a gente vai agindo, as áreas que a gente vai trabalhando, então nós vamos crescendo. E os princípios fundamentais da atividade de Deus, digamos assim, ou divinas, elas são imutáveis. Deus não mudou. Deus continua fazendo coisas novas todos os dias, assim como Deus fazia com o povo do deserto. Todos os dias ele fazia algo novo, ele continua fazendo. Assim como ele disse para Isaías, não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Assim como esse momento que estamos vivendo é novo para cada um de nós, é o novo que Deus está permitindo que a gente viva esses momentos novos, porque Deus ele não muda, ele continua fazendo coisas novas de uma forma maravilhosa, ele continua agindo nas nossas vidas, fazendo coisas diferentes, e ele age de uma forma que nós vamos evoluindo, né? E Deus também vai evoluindo, vai nos capacitando nessa evolução que o mundo também vai evoluindo e Deus vai nos capacitando para que a gente consiga caminhar de uma forma sem perder o foco que é Deus, sem perder o equilíbrio, sem perder a direção, mas vivendo coisas novas todos os dias. E esse novo que Deus nos chama a viver, mesmo nas necessidades do povo, que Deus vai suprindo, Deus vai abençoando, novos feitos Deus tem feito e vai fazer muito mais ainda, né? Muito mais do que o passado. O próprio Jesus, ele diz, olha, novas que o povo ia fazer, que os milagres de Deus ia continuar acontecendo na vida do ser humano. Só que eu preciso crer, eu preciso confiar, e eu preciso continuar nessa fé. E esses feitos que Deus tem realizado na vida do ser humano é a forma de Deus nos estimular a seguir em frente, a permitir, né, que Deus age na nossa vida. É isso que nos motiva a ir em frente. É quando nós avaliamos, nossa, eu vivi isso hoje, mas eu sei que Deus está presente e amanhã eu posso viver uma coisa melhor. E é isso que Deus vai fazendo, vai nos fortalecendo, nos dando ânimo, nos dando coragem para a gente vencer e para a gente conseguir vencer os desafios do dia a dia, que a nossa vida é de desafios. Então, Deus ele está fazendo uma coisa nova sempre na nossa vida. Sempre na nossa vida ele está fazendo coisas novas. E para a gente poder ver o que Deus está fazendo, nós precisamos seguir algumas instruções que Deus nos dá na palavra dele. Lá no versículo 18, ele diz assim, lá no versículo 18, qual é o primeiro princípio que Deus está falando aqui para o povo? Está falando para Isaías. Ele diz, não vivam do passado. Não vivam do passado. O passado serviu, queridos, para nós nos aperfeiçoarmos e seguirmos em frente. As coisas do passado serviram para nós crescermos e amadurecermos e hoje ser mais consciente das coisas que nós fizemos, da maneira como nós fizemos as coisas. Só que às vezes, queridos, nós não conseguimos viver essas coisas novas que Deus está fazendo, porque nós estamos vivendo nos velhos tempos. Nós queremos viver os velhos tempos, nós queremos ficar estagnado naquilo que nós vivemos. Vivemos naquela cegueira do novo e ficamos com os olhos abertos só para as coisas do passado, e Deus não quer isso. Deus quer que nós vivemos a cada dia coisas novas, que os nossos olhos sejam abertos para frente. Deus não disse, olha, fiquem olhando para trás. Não, Deus, ele sempre foi sincero. Quando Deus vai livrar Ló e a sua família da destruição de Sodoma e Gomorra, um princípio que Deus tinha dado, uma ordem que Deus deu, não olhe para trás, não olhe para trás. E a esposa de Ló, ela olhou para trás, e ela não conseguiu seguir em frente, porque ela ficou focada e parada nas coisas para trás, nas coisas que ficaram para trás, nas coisas que se deixaram de se fazer. Então, o texto aqui, ele diz no versículo 18 do capítulo 43 de Isaías, ele diz, então, o que Deus estava dizendo, olha,
e vocês precisam conseguir enxergar as coisas à frente, fazer as coisas novas que eu estou fazendo no meio de vocês, né? Não somente ficar vivendo naqueles bons tempos e bons momentos que vocês viveram, os bons tempos que vocês eram crianças, que vocês viveram. Quando a gente lembra, quando nós éramos crianças, quanto pique nós tínhamos para fazer coisas que hoje a gente não tem. Quanto ânimo a gente tinha para levantar, correr, jogar futebol, sei lá, tantas coisas a gente fazia, e hoje nós não temos esse mesmo pique. Hoje nós fizemos coisas diferentes, coisas que para nós, naquele tempo, era prioridade. Hoje já não são mais prioridades, as coisas vão mudando, porque nós vamos evoluindo. E muitas vezes nós ficamos cegos para as coisas do presente, esquecemos das coisas, e ficamos focados só nas coisas do passado. E o que Deus está dizendo aqui, ó, não viva do passado, mas viva o presente. E é bom lembrar as coisas boas, claro que é bom, mas não acampar no passado, ficar parado no passado, ficar, né, imexível ali no passado. É hora de seguir em frente. Assim como esses momentos que estamos vivendo, não vamos viver do passado. Como era bom nós nos reunirmos. Claro que era bom. Mas como é bom nós também termos a oportunidade de podermos falar e pregar a palavra de uma forma digital, como é bom também. Até eu estou aprendendo, é coisa nova, é coisa diferente. Mas como é bom amanhã nós podermos nos reunir e voltar à comunhão de uma forma mais amorosa, mais próxima, porque isso está nos trazendo o entendimento de que como é bom nós vivemos na comunhão e na unidade como igreja, como povo de Deus. Como é bom viver essa comunidade, essa comunhão. Como é bom não só lembrar lá do passado, mas viva o presente. Tem pessoas, queridos, que muitas vezes as pessoas ficam focadas somente naquelas coisas materiais, somente naquilo que eu posso conquistar aqui nesse mundo, somente aquilo que eu posso adquirir aqui nesse mundo, e muitas vezes eu nem usufruo daquilo que eu consigo adquirir aqui nesse mundo. Queridos, nós viemos do pó da terra sem nada. Nada, nós viemos do pó. Fomos formados do pó e voltaremos a ser pó. Ou seja, nós não trouxemos nada, nós adquirimos na nossa caminhada aqui na Terra. E quando nós formos embora deste mundo, quando nós morrermos, nós vamos voltar a ser pó. Aquilo que é de Deus volta para Deus. Nós vamos ter um encontro com o Senhor e nós vamos voltar a ser pó e não vamos levar nada desse mundo. Por isso, precisamos viver o novo todos os dias. Que adianta ficar focado só no passado? Não. Viva o presente. Usufrua desse momento que estamos vivendo. Não adianta nós ficar pensando nas coisas que eu fazia 50 anos. Jamais eu vou conseguir fazer. Jamais. Jamais eu vou conseguir fazer. Eu não consigo voltar atrás, eu posso lembrar, mas aquilo eu não vou fazer mais, eu vou fazer coisas novas daqui para frente. Queridos, uma coisa que nós precisamos lembrar que nós servimos um Deus hoje, agora. Um Deus que continua fazendo os milagres hoje, que nós estamos vivendo. Por isso que o texto diz, eis que eu faço uma coisa nova. E essa coisa nova é todos os dias Deus fazendo. Ele, ó, não fique lembrando das coisas do passado, nem pensem nas coisas antigas. Por que Deus estava dizendo isso para Isaías? Para que eles não ficassem focados lá atrás, na cebola, no alho, nas pimentas que eles comiam, não. Não fique lembrando daquilo que você fez no passado, mas lembre do presente que Deus fez por ti no presente. Às vezes as pessoas ficam lembrando e ficam jogando um por cima do outro, porque você era assim, que tu era assim, assado. Não, o que importa é agora. Quem você é agora? Quem você é agora? Quem você é agora? O que nós queremos? O que nós queremos agora daqui para frente? O que eu quero fazer? O que eu quero investir na minha vida daqui para frente? O que eu quero investir no ministério daqui para frente? Às vezes as pessoas querem achar meios e maneiras de ludibriar aquilo que Deus está proporcionando para que a gente viva esses momentos. Não, é preciso viver esses momentos. Por isso ele diz, olha, não viva do passado. No versículo 19, o que ele diz? Uma coisa, eu faço uma coisa nova.
Ou seja, o que Deus está dizendo para nós? Eis que faço uma coisa nova. Ou seja, Deus faz uma coisa nova a cada manhã, a cada amanhecer, a cada dia que nós amanheçamos, que nós conseguimos abrir os nossos olhos e dizer, olha, eu estou vivo, eu estou aqui. Deus faz uma coisa nova para a nossa vida. Ele que nos deu vida, Ele que nos deu fôlego, Ele que nos dá a presença dEle na nossa vida, Ele que dá a manifestação na nossa vida, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós buscamos em Deus, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá coragem, é Ele que nos dá ânimo. Só Deus que nos dá ânimo, só Ele que pode nos sustentar, mas eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso continuar acreditando naquilo que Deus é fiel, naquilo que Deus pode fazer e me sustentar a minha vida nos momentos mais difíceis, nos momentos de aprendizado que nós estamos vivendo nesses dias. Ezequiel 37, lá no versículo 9, ele diz assim, então me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha os quatro ventos ao Espírito e sopre sobre eles, sobre estes mortos, para que vivam. O que Deus faz na nossa vida? Ele sopra um sopro de vida para que a gente passe a viver, para que a gente tenha a vida mesmo. Muitas pessoas caminham, respiram, dormem, acordam, comem, mas não tem vida. Não tem vida. As pessoas perderam o ânimo de viver. Sabe por quê? Porque ficam focados só no passado. Ficam focados nas coisas antigas, nas coisas que viveram bons no passado. A gente lembra, mas viva o presente agora. Viva o presente agora. Deus, Ele nos dá mais um dia para que a gente possa louvar o nome dEle, para que a gente possa glorificar o nome do Senhor, para que a gente possa... E a sua justiça permanece para sempre. Ou seja, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Ou seja, aquele que teme ao Senhor, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Que mandamentos são esses que Deus nos chama? Ele diz, olha, a prosperidade na sua casa, a sua descendência será poderosa na terra, e a geração dos justos será abençoada. E na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Queridos, às vezes as pessoas querem achar meio termos ou achar argumentos para não cumprir o que a palavra de Deus nos chama para fazer, ou nos ordena que nós façamos, não, mas isso é do Velho Testamento, isso é do Novo Testamento. Queridos, tudo está interligado. Jesus, ele diz, eu não vim para abolir, eu não vim para exterminar, mas eu vim para cumprir. E o que Jesus cumpriu é para que nós tenhamos vida e vida em abundância hoje, em todas as áreas da nossa vida. Ele está nos chamando e nos tratando. Então, queridos, é preciso que a gente sirva a Deus com o coração agradecido, com o coração fortalecido. Porque ele diz, eu faço uma coisa nova, nova. E esse novo ele nos deu novas misericórdias, compaixões, ele nos dá esperança, ele nos dá certeza, a vida nova para que tudo aconteça na nossa vida. Quando Deus ele manifesta a vida nova lá na igreja de Atos, no capítulo 2, lá em Atos, capítulo 2, no versículo 4, ele diz o seguinte, 2:4, ele diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia, e estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações, e ali eles começam então a igreja, e ali na frente houve 3.000 convertidos na pregação de Pedro, 3.000 convertidos, e ali o povo começa a viver, e todos tinham em comum acordo, tudo era de um só, o povo vendia, trazia as coisas, por quê? Para o sustento da igreja, para o sustento do povo que passava por necessidade. E hoje nós estamos vivendo isso, queridos. Mesmo diante dessa pandemia, mesmo a igreja não podendo estar com as portas abertas ali,
Graças a Deus que, através de vida de pessoas, vidas dos cristãos, aqueles que são fiéis mesmo, aqueles que Deus está dando condição para eles, tem vidas que têm sido abençoadas. Deus não tem permitido que falte o alimento, que falte a provisão dentro das casas, que Deus tem providenciado, queridos. Deus tem providenciado. As pessoas, aqueles que ficam sem, é porque eles não chegaram a dizer, olha, eu estou com necessidade. Eu estou com dificuldades, eu estou precisando, mas aqueles que falaram, aqueles que desejaram, aqueles que nós perguntamos, estão com falta de alguma coisa, todas as vezes, queridos, isso é um testemunho vivo do que é a provisão de Deus. Servos que são fiéis a Deus em todas as suas áreas. Todas as suas áreas. Pessoas que um dia se comprometeram com o Senhor, quiseram aprender a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, e dizer que eles gostariam, na sua conversão, essa conversão, ele dizia, olha, eu queria abençoar vidas, pessoas, a igreja eu queria abençoar. Dessas pessoas, Deus fez coisas extraordinárias com essas pessoas. Hoje essas pessoas são prósperas em todas as áreas, espiritual, financeira, física, moral, éticas, todas as áreas elas são abençoadas, e são pessoas que hoje têm ajudado nós, como igreja, a abençoar pessoas que estão com necessidade. Então, a igreja de portas fechadas, sem conseguir abrir para o público, mas Deus permite que as pessoas sejam abençoadas. Por quê? Porque é um povo que não fica pensando só nas coisas do passado, mas está pensando no presente e abençoar as pessoas do presente. E é isso que a gente tem que viver como igreja, é isso que Deus está dizendo, olha, estou fazendo uma coisa nova. Não resolve nada. Chorumelos do passado não resolve nada. Reclamações do passado não resolve nada. É viver o presente aqui agora. É viver o presente. É viver o momento que estamos vivendo e aproveitar esse momento como aprendizado da nossa vida, como crescimento da nossa vida, tanto espiritual, física e moral. E muitas vezes Deus está te usando nesses momentos, queridos, de pandemia, para ver que ponto você é generoso, sabia? Deus está muitas vezes nos provando para ver até que ponto nós somos generosos. Até que ponto nós somos generosos. Até que ponto. Ontem queimou umas casas ali no bairro, aqui de Eldorado, e é interessante que a Marta colocou algumas nos aplicativos ali, alguma solicitação, e as pessoas foram tão generosas de abençoar aquelas pessoas que eles nem conhecem. Nós não conhecemos aquelas pessoas foram abençoadas. Já foi levado muitas coisas para eles. Hoje veio mais, a gente tem para levar mais coisas ainda que as pessoas estão trazendo. Isso é ser generoso, isso é cuidar das pessoas que você nem conhece, você está abençoando. E isso é o caminho novo que Deus está fazendo. Isso é direção nova, isso é coisa nova que Deus está fazendo. Uma pessoa desprendida das coisas do mundo, uma pessoa desprendida do seu próprio querer, para fazer o querer, fazer a vontade de Deus. E isso é vida transformada. E essa coisa nova que Deus está fazendo, mudando o coração, mudando visão e mudando entendimento das pessoas. Mudando entendimento. Tem pessoas que ficam pelas redes sociais procurando meios, formas de justificar o seu erro, de justificar a sua falha. A melhor forma, que diz, é quando nós buscamos na palavra de Deus, aprendemos e aplicamos ela na nossa vida, e num todo. Num todo. Quando nós aplicamos a palavra de Deus num todo na nossa vida, Deus faz coisas maravilhosas, Deus faz coisas extraordinárias na nossa vida. Deus faz coisas extraordinárias. Ou seja, Deus cuida da nossa vida quando nós colocamos, descansamos no Senhor. Vocês não percebem? Não percebem? Eis que, porém, o caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque, porém, água no deserto e rios nos lugares áridos. Ou seja, Deus fará um caminho quando nós pensamos que é impossível. Quando você pensa que está impossível as coisas, que não vai dar certo, Deus abre um caminho. Deus te dá uma condição. Deus abre espaço para que as coisas aconteçam. Quando começou essa pandemia, minha preocupação, como nós vamos fazer para pregar a palavra?
E aí veio lá do passado. Muitas vezes a gente foi reticente para não usar redes sociais e coisas, a gente foi meio restritivo, não devemos usar, né? E hoje a gente está usando e está sendo bênção. Muitas pessoas têm ouvido da palavra, muitas pessoas têm participado, muitas pessoas têm mandado mensagem, muitas pessoas têm sido edificadas por esses momentos que a gente pode pregar a palavra. E Deus está dizendo no versículo 19 e 20, Deus fará um caminho quando nós pensamos que é impossível. Quando você pensar que é impossível, Deus está abrindo um caminho novo. Deus está dando uma nova direção. Deus está abrindo novas oportunidades para você nessa noite. Deus está abrindo novas oportunidades para você nesse período de isolamento, nesse período de que está isolado do mundo. Conversando com uma pessoa essa semana também, essa pessoa me dizendo, pastor, Deus tem aberto uma nova maneira de eu, da minha empresa, do meu trabalho, continuar produzindo. Mesmo com as portas fechadas, eu continuo produzindo. Por quê? Porque Deus, Ele é um Deus dinâmico, Deus é um Deus de poder, Deus é um Deus de graça, e Ele faz coisas novas, e Ele faz um caminho quando nós pensamos que é impossível, Deus abre caminhos para você ir em frente, para você vencer. Ele abre caminhos. Ele vai fazer uma nova estrada no deserto. Todos os desertos que eu tenho visto são feitos de areia, e muita areia, mas esses desertos vão se tornar caminháveis, vão se tornar poderosos para aquilo que Deus faz na nossa vida. E outro milagre que Deus está fazendo, Ele está dizendo, olha, porei água no deserto. Deus está dizendo, no deserto, onde só tem areia, vou fazer um caminho novo, para que vocês possam andar. E o caminho de Deus é direcionado por Ele. Um caminho que tem marcação, tem direção por Deus. E assim a nossa vida precisa ser marcada, a nossa vida precisa ser direcionada por Deus. Direcionada por Deus. Ele vai dar uma estrada, um rio, um córrego, porque prometeu fazer uma coisa nova. E essa coisa nova é abrir caminhos. Quando pensamos que as coisas não vai dar certo, quando pensamos que é impossível se vencer, Deus abre caminhos para que a gente possa vencer e se tornar vitorioso. Mas, queridos, o que nós não podemos ficar nesse período de isolamento é questionando. Muitas vezes nós questionamos, Deus, mas por que isso? Por que isso? Deus, por que eu estou vivendo isso? Eu sou fiel na tua casa. Eu sou um trabalhador fiel na tua obra. Senhor, eu sou um dizimista fiel. Queridos, trabalhar na obra, ser dizimista, é uma obrigação nossa. É uma obrigação nossa. É meu dever ser obediente a Deus. É meu dever ser obediente à palavra de Deus. Tudo isso é obediência, questão de obediência. Não é troca, Deus não troca comigo. Eu dou para me receber, não. Deus não faz isso, Deus nos dá pela misericórdia que Ele dá na nossa vida, pela graça que Ele derrama na nossa vida, pela misericórdia que Ele vai derramando na nossa casa, na nossa vida, aquilo que Ele vai fazendo. Eu faço porque eu sou obediente a Deus. Eu dou porque eu sou obediente a Deus. Abençoai. Eu sou por isso. Deus abre caminhos. Claro que abre caminhos, mas para aquele que está caminhando, para aquele que está indo em direção, para aquele que vai em frente, para aquele que não fica parado, Deus vai abrindo caminho. Mesmo no impossível, Deus vai continuando abrindo caminho. Por quê? Porque Ele vai fortalecendo a nossa vida. Também lá no versículo 21 de Isaías 43, ele diz, e a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Ou seja, Deus está edificando um povo. Eu creio que esses momentos que estamos vivendo, Deus edificando um povo, cada um de nós sendo edificado nas nossas vidas, na busca do Senhor, no período de intercessão 24 horas por dia que estamos, no período de confiar no Senhor, porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas vivemos esse dia de hoje. Por isso Deus diz, eu faço uma coisa nova todos os dias, e a gente precisa viver esse novo todos os dias. E Deus edificando um povo. E aí você pode dizer
que você é o povo de Deus? Você pode dizer que você é o povo de Deus, o povo que proclama o louvor a Deus, que não tem vergonha de louvar, de adorar a Deus, que foi aperfeiçoando a cada dia. Deus foi nos aperfeiçoando e vai nos aperfeiçoando cada dia, Ele vai nos renovando, vai nos fortalecendo. Um povo que conhece, que tem visto Deus. Um povo que Deus está olhando, está dizendo: olha, você me conhece. E eu tenho te visto, Senhor, graças a Deus, eu te louvo, porque eu consigo te enxergar, eu consigo ver, eu consigo presenciar, viver a tua presença todos os dias na minha vida. É essa graça, é isso que Deus vai edificando. É momentos que nós podemos ver Deus mesmo no meio do caos, mesmo no meio do deserto. Deus olhando, permitindo que a gente cresça, permitindo que nós desenvolvamos aquilo que Deus nos chamou, permitindo que a gente seja útil para Deus. Que a gente seja útil, não a gente querendo, não só o que as pessoas muitas vezes pensam que Deus tem que ser útil para mim. Não, eu preciso ser útil para Deus. Eu vou ser útil. O que Deus quer me usar? De que forma Deus quer trabalhar comigo? De que forma Deus quer me tratar? E Deus faz caminhos, queridos, novos. Sabe para quem? Para quem quer caminhar com Ele. Para quem quer ir em direção a Ele. Para quem quer olhar para Ele e dizer assim: Deus, eu quero caminhar contigo. Eu já faço parte, mas agora eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero caminhar junto contigo. Eu quero progredir. Eu quero ir em frente. Eu quero ir em frente. E quando eu digo isso, Deus vai abrindo caminhos impossíveis. Deus vai edificando um povo para Ele, um povo capaz de o adorar, um povo capaz de servir, um povo capaz de glorificar o nome dEle, um povo que é desprendido das coisas desse mundo, um povo que é desprendido daquilo que não edifica, um povo que é desprendido daquelas coisas que só me levam para baixo, um povo que é desprendido daquilo que me desmotiva. Se a gente olhar as notícias todo dia, queridos, na televisão, só tem notícia que nos desmotiva. Só coisas que nos levam para baixo. Morreu tantos. Tantos está contaminado. Outros tantos está mais isso. Tanto está mais isso. É o dia todo se a gente parar. Queridos, Deus está dizendo: eu estou fazendo um povo novo, um povo para mim. Um povo diferente, um povo que me busca, um povo que reconhece a minha presença, um povo que reconhece a minha soberania, um povo que é capaz de mudar, um povo que é capaz de entender, um povo que é capaz de mudar, um povo que é capaz de fazer parte da transformação, um povo que é capaz de olhar para frente e não ficar lembrando só das coisas do passado, não só lembrando das coisas como era bom no passado. Isso é coisa que você já viveu, mas é viver o novo daqui para frente. Aquilo que Deus te fortalece, aquilo que Deus está fazendo diferente na nossa vida. Então, todos os dias Deus fazendo uma coisa nova na nossa vida. Mas eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso confiar. E eu preciso dizer: eu quero esse novo de Deus. Eu quero esse novo de Deus e eu quero ser esse novo de Deus. Uma pessoa sem medo, uma pessoa sem medo, uma pessoa com coragem, uma pessoa diferente, uma pessoa que é capaz de entender, interpretar o que Deus está falando comigo. Você perde teu tempo na igreja, você perde teu tempo, você perde teu dinheiro, você sendo um dizimista, você sendo um ofertante, que tu te ajudando. Queridos, são pessoas que são edificadas e fortalecidas no Senhor. Só quem é de Deus age dessa forma. Quem cumpre a palavra de Deus não se importa com as coisas que os outros falam, mas se importa com aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Deus edificando novas famílias, novos lares, novas casas. Independente das circunstâncias, independente daquilo que falam de mim, independente daquilo que te criticam, independente daquilo que as pessoas estão vivendo lá fora. O que importa é o que Deus está permitindo que você viva. E de que forma você está crescendo, de que forma você está edificando a tua casa, a tua vida, de que forma. No versículo 18 diz: não fique lembrando das coisas do passado, nem pense nas antigas.
Eis que eu faço uma coisa nova. E é esse novo que Deus está fazendo nas nossas vidas, cara. Nos nossos pensamentos, na nossa maneira de agir, no tratamento que Deus faz por nós. O tratamento que muitas vezes é dolorido, esse tratamento. E isso Deus estava dizendo aqui no texto. Não fique lembrando das coisas do passado, mas olhe daqui para frente. Olhe daqui para frente. Olhe daqui para frente. Olha o que aconteceu daqui para frente. Ele diz: uma coisa nova eu faço. Agora mesmo está saindo a luz. Será que vocês não percebem? O chamado que Deus tem para nós nessa noite. Vamos perceber aquilo que Deus está falando no nosso coração. Vamos perceber aquilo que Deus nos chamou para fazer. Vamos prestar atenção e observar e cumprir aquilo que Deus nos chamou para obedecer e fazer. Não ficar lembrando só das coisas do passado, das coisas que já se passaram, das coisas que não voltam mais, mas é lembrar das coisas que daqui para frente edificam e fortalecem a minha vida. Aquilo que Deus renova a minha vida todos os dias, os meus passos, a minha caminhada. Aquele presente que eu estou vivendo agora, que vai refletir na vida dos meus filhos lá na frente. Aquele presente que eu vivo hoje, que vai refletir no futuro das pessoas que convivem comigo. Aqui Deus está falando para Isaías, não fique lembrando das coisas passadas. Não fique lembrando das coisas passadas. Mas lembre do agora que você está vivendo. O que você está vivendo agora vai refletir na vida das pessoas que você está vivendo agora. Na vida das pessoas que estão olhando para ti e estão querendo se espelhar em quem você é. As pessoas querem se espelhar, querem olhar para ti e dizer assim, olha, eu quero ser igual a ele. Porque aquele ali, aquela ali, eles têm Jesus. Aqueles ali confiam no Senhor Jesus. Aqueles ali são obedientes. Aqueles ali cumprem o que Deus está chamando. E é isso que Deus nos chama para fazer, queridos, para que a gente pare de olhar para as coisas do passado e olhe para as coisas para frente. Olha o que estamos vivendo agora, sabendo que amanhã você vai viver um dia melhor, muito melhor, muito melhor. Você vai aprender a valorizar muito mais as coisas. Você vai aprender a valorizar o teu tempo. E o tempo que Deus está te chamando para você ser dele, para você cumprir as tuas obrigações. Queridos, que Deus traga ao nosso coração, na nossa mente, traga as claras tudo aquilo que Deus está fazendo e quer fazer novo nas nossas vidas. Algo novo, mudanças novas na nossa vida, para que o reino dele cresça e viva o novo todos os dias. Não viva das coisas do passado. Passado você já viveu. Viva o novo, viva o presente. E viva as coisas novas de Deus. Viva, queridos, aquilo que Deus planejou e aquilo que Deus está planejando para ti. Viva, né, no caminho que Deus está te conduzindo. No caminho que Deus está te conduzindo, Deus abrindo caminhos. É como nós estamos vivendo agora, o caminho que Deus abriu para nós agora foi pregar através das redes sociais. É a oportunidade que nós temos. É a oportunidade que nós temos. É esse caminho que Deus abriu. Caminhos ao meio deserto. Quando nós achamos que as coisas iam ser impossível, Deus abriu caminhos. Por quê? Porque estamos vivendo o presente. E o presente hoje é a modernidade. O presente hoje que nós estamos vivendo é saber que tem as redes sociais que a gente pode ensinar e pode pregar. Esse caminho lá para Isaías, Deus estava dizendo, não fique lembrando das coisas passadas que vocês estavam vivendo, mas viva o agora. E o meu convite nessa noite para que você viva o novo todos os dias de Deus. Seja um povo edificado, que Deus está edificando o povo para Ele mesmo. Este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Para que quando a gente sair desses momentos que a gente está vivendo, a gente glorifique a Deus, se alegre por Deus, que a gente possa viver muito mais essa comunhão que Deus está nos trazendo e nos renovando as nossas forças. Que Deus te abençoe, queridos. Eu quero orar pela tua vida nessa noite, para que Deus te traga um novo todos os dias.
Não lembro o que você fez lá atrás, mas lembro o que você está fazendo hoje. Hoje, o que eu estou fazendo hoje para o Senhor? Que Deus traga no nosso coração, que Deus traga, se você perdeu a fé, se você perdeu a convicção, se você perdeu a certeza de que Deus existe, ou se você perdeu a confiança de que a palavra que nós pregamos, a palavra que nós ensinamos, não é correta, busque na palavra que ela vai te dar as respostas certas que você precisa. Coloque a mão no teu coração nessa noite e eu quero orar por ti. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar cada ouvinte nas tuas mãos nessa noite, pedindo, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, assim como tu disseste que tu ia fazer uma coisa nova aqui em Isaías 43, faz nas nossas vidas esse novo todos os dias. Que saibamos e possamos viver, Senhor, esse novo. Mas um novo direcionado por ti, não por homens, não por desejos humanos, mas pelos teus desejos, pelo cumprimento da tua palavra, pela obediência da tua palavra. Pai. Eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor, nessa noite, abençoar cada pessoa. Traz cura, Senhor, nessa noite, do físico, das emoções, da alma. Cura, Senhor, aqueles que são indecisos do coração nessa noite, Pai. Aqueles, Senhor, que tem muitas vezes ouvido coisas daqui, coisas dali, que tem distorcido, Senhor, os teus ensinamentos. Deus, muda, Senhor, essa trajetória, faz novo na vida de cada um, renovando as forças, renovando a fé, renovando a convicção, a certeza. Dá condição para cada ouvinte, Senhor, poder pregar, ensinar a tua palavra, Pai. Que cada um aqui, cada um que nos ouve, Senhor, seja, Pai, um instrumento nas tuas mãos, Pai. Um instrumento de transformar vidas, restaurar vidas, Pai. Deus, que quando impor as mãos sobre os enfermos, eles sejam curados e restaurados, Pai. Nós declaramos a tua cura, os teus milagres se manifestando em cada vida. E nós abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos. E tenha